É da origem africana. Pronto, estamos ao vivo aqui. Não só me foco, não. Não, eu não quero mostrar você não. Me dê aí o negócio aí, abre aí o site pra eu ler aqui. Eu só quero ler aí. Vá, rapaz. É porque eu não posso sair daqui não. Dessa página aqui não. Abre aqui pra eu ler, pô. Que eu quero ler essa questão aí. Pode falar com o novo, Não, eu tô falando sério. vai escandalizar. Não tem história de escandalizar não. E aí, galera? Tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu abri essa live aqui nesse momento para compartilhar com vocês uma verdade que tem a ver com uma mentira, né? Uma verdade que tem a ver com a mentira. Porque a verdade ela sempre tem que ser dita, né? Não importa qual seja a circunstância ou a ocasião, mas é o que Deus ele diz na sua palavra, né? O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos que levar a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor e falar a verdade do Senhor. E aí, a gente estava aqui conversando agora, falando sobre o assunto do... Como é a palavra? Reteté. Do reteté. E o que a gente tem visto acontecer muito nas igrejas, tanto neopentecostais como pentecostais também, tem sido esse movimento, né? E muitas pessoas não sabem qual é a verdade sobre esse movimento, qual é a origem dele, e infelizmente acabam acreditando em um mover, né, que dizem ser do Espírito Santo, quando na verdade não é, porque tudo tem uma origem e nós sabemos o que alguma coisa ela é quando nós buscamos o conhecimento disso, né? E a palavra do Senhor, ela diz assim, ó, eu vou abrir aqui para vocês, vou até tentar deixar esse telefone aqui. Eu acho que ele não vai ficar, mas vai ficar com esse negocinho aqui, ó. Isso aqui tem mais apoio para dar aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. E eu vou abrir aqui para vocês, para compartilhar com vocês o que a palavra de Deus ela fala sobre os últimos tempos que nós estamos vivendo, as coisas que estão acontecendo. Uma das primeiras coisas que nós precisamos lembrar, muitos de nós já sabemos, né? Uma das primeiras coisas que o Senhor Jesus ele disse, em Mateus no capítulo de número 24, quando ele está falando sobre a sua vinda, os sinais e tudo mais, antes dele falar sobre esses sinais, ele diz assim, ó, Mateus capítulo de número 24, deixa eu ver se eu estou na página certa aqui, que essa Bíblia de estudo, ela... E o Senhor está falando, e ele diz assim, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E aí, quando o Senhor ele fala sobre a grande tribulação, ele vai contando, vai falando lá, depois do versículo, deixa eu ver aqui, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Nessa parte aqui que eu estou falando, eu estou me referindo aos falsos profetas. Estou me referindo aos homens. Agora vamos lá. Quando a gente vem aqui para 1 Timóteo, capítulo de número 4, olha só o que a palavra de Deus ela nos diz. Eu sou acostumado com a outra Bíblia, rapaz. Se tivesse com ela, já tinha aberto. Tava na ponta, tava em cima já. Aqui é muito estudo, ó. Abri. Aí, tô perdido. Cadê? 1 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do primeiro versículo. Pô, rapaz, é muita folha. Fala assim, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios,
pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Eu vou só repetir de novo para a gente entender. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E como é que essa doutrina de demônio ela vai ser passada? Como é que essa doutrina de demônio ela é transferida, ela é ensinada, ela é divulgada? O versículo 2 responde: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, homens com a mente cauterizada, homens hipócritas, mentirosos e enganadores, que estão recebendo doutrinas de demônios, ensinos de espíritos enganadores, estão passando isso. Por quê? Porque eles apostataram da fé, da verdadeira fé, a fé bíblica, a fé em Jesus, a fé da palavra. Eles se apostataram da fé da palavra para dar ouvidos, para dar atenção a esses espíritos enganadores, e com isso estão levando muitos à perdição. E aí é onde entra essa questão do tal famoso reteté, como muitas pessoas falam, e muitas das vezes, e muitos até nem sabem qual é a origem desse nome, né? Deixa eu ver aqui. Desbloqueia aqui. Eu li esse negócio aqui. Eu saí já. Vem. Eu saí. Não, uma coisa aqui. Bota aí. Eu vou pegar aqui, na internet aqui, sobre essa questão para ler, para a gente ter um esclarecimento melhor, porque como eu falei no início, a gente sabe qual é a origem das coisas quando a gente busca, quando a gente procura. Por exemplo, qual é a origem do homem? A palavra de Deus responde lá no Gênesis: e Deus formou do pó da terra o homem, soprou em suas narinas o fôlego de vida e passou a ser alma vivente. Então, quando não sabemos qual é a origem das coisas, fica muito mais fácil, pela sedução, pela demonstração, né? Como diz o ditado, a propaganda é a alma do negócio. Então, pela sedução, a demonstração, a apresentação, para encher sua mente, né? Para conseguir convencer você, despertar o desejo a você querer aquilo, então é mais fácil de você aceitar isso. Nesse caso, a palavra do Senhor diz claramente, 1 Timóteo capítulo 4, mas o Espírito expressamente, ou seja, o Espírito Santo, ele diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, como foi o que eu acabei de ler aqui agora. Então, de forma maliciosa e minuciosa, porque existem e uma coisa interessante, uma coisa interessante de se prestar atenção, é o que o versículo fala, de 1 Timóteo 4:1, que diz que são doutrinas. E o que são doutrinas? São fundamentos de razões, né? de fatos, de ensinamentos, né? Doutrina vem de ensinamento, e a palavra diz aqui: dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela clara exposição das Escrituras, nós percebemos que, se formos examinar, o que é o engano? É um fingimento, certo? O engano é uma mentira, vem de um fingimento. E o que é um demônio? Um anjo que antes estava no reino de Deus, mas que caiu e agora se tornou maligno. Então ele faz com que as pessoas se afastem de Deus, né? Pequem contra Deus. E aqui a palavra diz que aqueles que se apostataram da fé, ou seja, que deixaram a fé bíblica, se afastaram do Senhor, receberam esses espíritos e, pela cauterização da sua mente, pela corrupção da sua mente, né? E na hipocrisia e na mentira, espalham essas doutrinas e esses enganos, né?
Mas bora ver aqui o que diz aí. Cadê? Tu achou aí? Aquela parte que tu leu. Aqui. Tem muita coisa aí, até chegar lá embaixo. Ó, mas essa parte aqui é do início? Ó, a expressão reteté é uma expressão utilizada por igrejas pentecostais a fim de catalogar, por assim dizer, manifestações espirituais, né? Como eles dizem. Essa palavra não tem origem bíblica, não tem nenhuma indicação com o judaísmo e, ao que tudo indica, pode ter sido uma expressão popular criada pela própria igreja brasileira. Alguns dizem que essa palavra tem origem africana, já que os cultos do reteté parecem muito com os cultos da religião africana, bem como gestos como rodopiar, bater tambor e outras coisas, em sincretismo religioso. Se não tem nada a ver com a Bíblia ou com as coisas de Deus, então por que usar essa expressão? Deixa eu ver aqui. Cadê aquela parte que tu leu? Até pra baixo aí. Aquela parte que tu leu foi interessante. A verdade é que ninguém sabe qual é a origem verdadeira da expressão, visto que ela não tem significado algum, sendo mais uma gíria da Igreja Pentecostal Brasileira. Deixa eu ver. Cadê? Não, tá não. Mas, Tá não, mais embaixo aqui então, não. eu falo. A verdade no Espírito. Aí aqui já acabou. Então, Só aquela expressão, essa frase já acaba. Bom, mas pelo que a palavra já nos diz, gente, nós podemos entender. O Espírito Santo, quando foi derramado, lá em Atos, no capítulo 2, nós vemos uma manifestação dele com um propósito. E qual que era o propósito? Se a gente for voltar lá em Atos e a gente for ver o que Deus ele fez naquele momento, quando o Espírito Santo foi derramado, a gente consegue entender qual que era o propósito do Espírito Santo. Qual foi o propósito? A primeira coisa que a gente precisa entender é quem é o Espírito Santo. Uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender e ter esse conhecimento é quem é o Espírito Santo. De acordo com João, no capítulo 14, no capítulo 16, Jesus, quando fala sobre o Espírito Santo, ele diz que ele é o Consolador e que ele é o Espírito da verdade, que guia em toda a verdade, que lembra aquilo que Jesus ensinou. Ele é aquele que habita e que fica para sempre. Então, no primeiro capítulo de Atos, versículo 8, Jesus diz assim, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, a virtude é o poder, né? Em uma outra versão mais atual, diz, né? E recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Então, a primeira coisa que a gente consegue entender é que o propósito do derramamento do Espírito Santo é para que recebamos o poder de Deus e sejamos testemunhas. E esse ser a testemunha não é no seu controle, no seu poder, sabe? Na sua força. É exatamente no poder do Espírito Santo, na capacitação do Espírito Santo. Quando Jesus vai enviar os discípulos, lá em Mateus, no capítulo 10, o que é que ele fala? Mais especificamente ali no versículo 19, versículo 20, a respeito de quando eles fossem pregar, né, quando eles fossem ensinar. Olha só o que o Senhor ele fala aqui. Deixa eu ver. 19. Tá, é aqui, voltando. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Tá vendo? O Espírito é que fala em nós. Então somos as testemunhas do Senhor por meio do Espírito do Senhor que fala em nós, como também Paulo, quando fala sobre o nosso corpo
lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 19, se eu não estou enganado, e 20, ele diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então veja, o Espírito Santo, como a palavra já disse, tanto Jesus em João 14, 16, sendo o nosso conselheiro, sendo o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade, tanto Atos agora, como diz, versículo 8, e recebereis virtude ou poder, né, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Então, primeiramente, nós entendemos quem é o Espírito Santo, conhecemos ao Espírito Santo segundo a palavra do Senhor nos diz. E aí, vamos entender o que o Espírito Santo ele faz. De acordo com a palavra do Senhor, em Atos, aqui no capítulo 2, ele teve um propósito. E conhecendo mais sobre a manifestação dele, né, sobre a ação dele, o propósito dele, como Jesus também disse, como eu acabei de falar, João 14, 16, e 1 Coríntios, lá no capítulo de número 12, 1 Coríntios no capítulo 12, olha só o que a palavra do Senhor diz. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, o que não fiquem sem entender. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ireis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema ou Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, aí o versículo 4 fala assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aí o 7 fala assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E aí ele vai falando, e o versículo vai falando quais são as manifestações, né, os dons que o Senhor dá. E no versículo 11 ele diz assim, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isso é o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. É o que nós podemos entender sobre o Espírito Santo. Agora vamos lá para o derramamento do Senhor, do Espírito Santo, né, que o Senhor cumpriu sua promessa feita em Joel 2. Aqui em Atos capítulo 2, a palavra fala assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam, só vou repetir de novo essa parte. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então o Espírito Santo concedeu a eles que falassem naquela maneira. Agora, por que o Espírito Santo concedeu a eles que falassem naquela maneira? E por que aqui não poderia ter a palavra dons, mas está a palavra línguas? Veja só. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que, estando debaixo do céu e correndo aquela voz, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pensavam e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e
forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e crenteces e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto, ou seja, eles estão bêbados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões, judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora, ou seja, 3 horas da tarde. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E aí diz aqui: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa foi a manifestação. Ainda tem mais, né? Porque aqui Pedro dá um longo discurso, vai falando sobre a morte de Jesus, qual foi o propósito e tal e tal. E no final a gente lê uma notícia maravilhosa, porque no versículo 36, deixa eu ver. No final aqui nós temos uma resposta maravilhosa, né? Porque são convertidos e batizados 3.000 almas. Então, nesse derramamento, no início, o marco onde o Senhor cumpriu sua promessa feita em Joel 2, nós vemos essa manifestação do Espírito. E como eu falei, é interessante a gente prestar atenção no início do capítulo de Atos 2, porque diz assim, ó: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora veja só, a palavra sobre essa manifestação do Espírito poderia ser a palavra dom, porém, como Joel diz, e nós mesmos lemos aqui, o Senhor diz, né? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Veja, em nenhum momento a gente vê a palavra língua aqui, a não ser profetizar. E como bem sabemos, o profetizar é o anúncio, né? A declaração da palavra do Senhor. E como o final do versículo 4 diz, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. As línguas foram dadas a eles, naquele momento, repartidas ali, apareceram como fogo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E o propósito era exatamente este, porque foi o tempo da celebração, né, do Pentecostes, né, que era feito 50 dias depois da Páscoa, e o Pentecoste era aquela festa onde o povo celebrava a colheita, né, era a festa da gratidão, o povo ia agradecer. E foi exatamente nesse momento, como a palavra diz, e todo o versículo de número 5, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E aí o versículo 9 diz, partos e medos, elamitas, e vai falando todos os tipos, e eles ficam maravilhados, assim, ficam pasmos, né? Ficam atônitos, porque como eles mesmos dizem, né? E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? E no versículo 11 ele diz assim, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Veja, o propósito era que ele falasse as grandezas de Deus. Foi falar o que Deus tinha, a vontade de Deus
para aquele momento, para aquelas pessoas ali. E aí agora, entendendo sobre esse manifestar do Espírito aqui, a gente vem para o nosso tempo, a gente vem para um momento onde a religiosidade ela é demais e onde existe muitas falsas doutrinas, muitos falsos ensinos a respeito do Espírito Santo e principalmente da sua manifestação. Há aqueles que dizem que se você não falar em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. Há aqueles que dizem que se você não se arrepia ou que se você não pula, se você não faz isso, você não tem o Espírito Santo. Só que a palavra de Deus foi nos dada para ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós temos que ir pela palavra de Deus. O que a Bíblia diz é no que nós devemos acreditar. E ela mesma, por ela já se explica. A única coisa que a gente precisa fazer é abrir o nosso coração, crendo, tendo fé e pedindo a Deus a revelação. E Ele vai dar. Existem verdadeiramente homens e mulheres que são sinceros, são servos de Deus verdadeiramente. Mas existem aqueles que são servos do diabo, como o próprio apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 11. E são esses, como eu li lá em 1 Timóteo 4, que têm a mente cauterizada e que espalham mentiras e enganos. E um desses enganos é justamente sobre a manifestação do Espírito Santo, o famoso reteté, né? E aí, consegui encontrar? Ó, eu vou ler aqui para vocês entenderem uma questão, né? Deixa eu ver aqui. Diz assim: a palavra reteté ficou muito conhecida e popular entre os evangélicos pentecostais e já foi usada até mesmo em músicas de cantores gospel renomados. Quem diz que é do reteté geralmente são aqueles crentes que rodam, profetizam e sapateiam. Na gíria gospel é dizer que é do manto, canela de fogo, tocha, entre outras. Mas é aí que mora o perigo. Segundo a pesquisa feita pelo jornal Questão de compartilhar em suas redes sociais a palavra reteté teve origem na África. Vamos entender melhor reteté. É um ritual africano trazido para Portugal em meados de 1948, onde as pessoas se reuniam para rituais de voodoos. Esse termo foi aderido pelos cristãos de movimento pentecostal, inclusive pastores, e tem levado multidões a errarem ao falar esta palavra, reteté de Jeová. Heresias que ocorrem nas vigílias, cultos de oração, etc. O diabo está brincando no meio do povo de Deus. Fica o alerta, não use termos que não sabemos o significado para dar nome ao que Deus quer no meio do seu povo, pois o nome original é avivamento, batismo, renovação no Espírito Santo e ponto final. Leia a Bíblia Sagrada, a fonte inesgotável de Deus para a nossa vida, e ore sem cessar. E não diga mais esta palavra reteté. Temos que tomar cuidado, pois o nosso Deus não é Deus de confusão. Só abrindo um ponto aqui, quando eu falei agora o final aqui, fica o alerta, não use termos que não sabemos o significado para dar nome ao que Deus quer no meio do seu povo, pois o nome original não é o nome original da palavra, do significado dessa palavra reteté, e sim o que Deus quer, né? Como eu li e diz assim, pois o nome original é o que Deus quer, avivamento, batismo, renovação no Espírito Santo. Então, como a gente pôde ver aqui claramente, é um ritual africano trazido para Portugal em meados de 1948, onde as pessoas se reuniam para rituais de voodoos. E com certeza nesses rituais aconteciam sacrifícios, provavelmente de animais, com certeza, mas também de humanos, né? Porque o que mais Satanás ele deseja é destruir a criação de Deus, é acabar com aquilo que a obra-prima, né, de Deus, que são os seres humanos. E para isso usar exatamente a sua malignidade, né? Para ser adorado, para ser louvado e engrandecido. E uma das outras coisas piores, porque aqui só se refere ao nome, mas foi do nome que se originou
o movimento, porque já era isso que era feito e praticado, né? E quando você conhece o nome de alguma coisa, você vai saber o que é essa coisa. Tipo Jesus, né? Você ouviu falar o nome Jesus, você quer saber quem é Jesus. Você ouviu o nome de um filme, você achou interessante o nome desse filme ou não, mas aquilo você ouviu e você teve interesse, você quer saber o que é. E com esse nome trazido, com esse nome adquirido, vindo ao Brasil, muitos pastores começaram a introduzir esse tipo de doutrina dentro da sua igreja, trazendo isso e colocando como uma doutrina. E aí é onde é que está o perigo, meus irmãos, porque como a palavra de Deus nos ensina, é exatamente como nós devemos ver o Espírito Santo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se você vai num terreiro de macumba e você vê lá como as pessoas dançam, como as pessoas tocam, como as pessoas falam, como as pessoas agem, e você chegar em um templo denominado igreja fulano de tal e tá tendo um culto, tá tendo música, tá tendo a palavra está sendo pregada, e você vê as mesmas coisas, o mesmo comportamento, as mesmas danças, os mesmos sons, isso não é estranho? A palavra do Senhor fala que Deus é um Deus de paz, não de confusão. E o propósito de eu estar trazendo esse vídeo é um alerta, é um vídeo para te conscientizar, para fazer você pensar, para fazer você pesquisar e para fazer você meditar na palavra, ler a palavra e ir pela palavra. Porque o que a palavra diz que é. O que a palavra não diz, não é. O que o homem falar e o que não estiver na palavra é um perigo. Tome muito cuidado, porque existem os falsos e os mentirosos. Jesus disse, eles se apresentam como ovelhas, mas eles são lobos. Por dentro eles são lobos, mas eles se apresentam como um cordeirinho, como uma ovelhinha, né? Tudo mansinho ali, exatamente como Satanás ele faz. Ele é o pai da mentira, João 8,44 diz. Então ele não vai chegar dizendo para você, olha, eu sou o diabo, eu estou aqui, vim para destruir e te matar. Não. Ele vai oferecer para você aquilo que é agradável à sua carne, aquilo que é da sua fraqueza, aquilo que vai levar você a cair. E quando ele conseguir fazer isso, ele vem com as suas mentiras, né? Com as suas heresias, com aquilo que vai fazer você acreditar justamente como ele fez assim com Eva e Adão. Porque Deus deu uma palavra, mas o diabo veio e trouxe outra palavra. É exatamente o que quer dizer esse movimento, esse dito por eles manifestação do Espírito Santo. Mas não é Espírito Santo nada, é o Espírito realmente enganador, mentiroso, maligno. Porque como a palavra do Senhor diz, e eu li, e eu vou tornar a ler de novo, porque é exatamente isso o que tem acontecido, é exatamente isso que a palavra fala. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então veja, são espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, veja por você mesmo, analise, pesquise, estude, veja por você mesmo, porque a palavra do Senhor, ela diz que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E Deus não é um Deus de confusão, mas é um Deus de paz. A manifestação do Espírito, segundo diz a palavra, é com um propósito. Atos capítulo 2, o Senhor distribuiu as línguas para que eles falassem em outro idioma para o propósito da pregação, para o propósito do evangelismo e exatamente a salvação daquelas almas. E foi tão lindo e maravilhoso que foram 3.000 almas lá que se converteram ao Senhor, porque a palavra do arrependimento dos pecados foi pregada. Jesus tocou aqueles corações, o Espírito Santo que foi derramado naquele mesmo dia começou a convencer aquelas pessoas ali. E outra coisa é como diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 12, sobre os dons do Espírito e qual é o propósito desses dons. E
O Espírito Santo, ele pode sim vir com a presença dele, você sentir realmente, né? Porque nós somos carne, mas o Espírito, e a gente sentir numa atmosfera espiritual, em algo diferente, né? No mover dele, como ele vier, e a gente vai sentir no nosso coração, a gente vai sentir no nosso corpo, mas biblicamente falando, é isso que a palavra de Deus diz sobre o Espírito. Mas o que é demonstrado aí fora, o que muitas pessoas fazem e chamam de manifestação do Espírito Santo, se você for pela palavra de Deus, você vai reprovar, você não vai aceitar. Agora, veja o que a palavra de Deus ela diz e o que é que os homens dizem, né? O Espírito Santo, Jesus disse que nos guia em toda a verdade, não nos deixa enganado. Eu não estou aqui dizendo que ele não pode se manifestar e fazer você sentir e a presença dele vir e aquela, sabe? Eu não estou dizendo isso. Isso realmente acontece. Mas quando é o Espírito Santo, é diferente do que você vê o mundo dizer que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, a palavra do Senhor fala em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14, que Cristo não tem nada a ver com o diabo. Então o que é feito num terreiro de macumba não tem que ser feito dentro de uma igreja. Da mesma forma como eles dançam, como os batuques, as coisas acontecem, não tem que ser feito dentro de uma igreja. Porque não é o Espírito de Deus que eles dizem que está ali se manifestando, que está movendo e que aquilo está acontecendo. Mas como é que pode ser o Espírito Santo se o que está acontecendo é do mesmo jeito que acontece também no terreiro de macumba? Você entende? Então, quando a gente para analisar essas coisas, a gente vê que aquilo que está acontecendo ali não é nada mais e nada menos que uma enganação do inimigo que conseguiu seduzir e operar um poder maligno do erro na mente daquelas pessoas. Porque como diz claramente Timóteo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então a mente deles foi deturpada, corrompida, e agora eles estão com a mente virada, voltada para as doutrinas de demônios e os espíritos enganadores. E você pode ter total certeza que se você parar e você analisar biblicamente, pela palavra, não pelo seu coração, não pelo seu achismo, não pelo seu sentir, pela palavra, você vai ver que é um espírito enganador, que é um evangelho, como Paulo diz, um outro evangelho, que não é o evangelho que o Senhor Jesus ele trouxe. Então fica aqui o alerta e que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar, nos ajudar a cada dia a gente estar no evangelho da palavra, né? No Espírito Santo do Senhor, segundo a palavra do Senhor nos ensina, para que a gente cresça em graça e conhecimento e não caia nas ciladas do inimigo, e confie no Senhor e dependa dele até a volta do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Tchau.